Então, dentro da tradição, não é? E nas nossas vidas, não é só dentro da tradição, existem vários meios de conhecimento. Não é? Então, o primeiro e o mais básico deles todos é chamado percepção sensorial, que em sânscrito se chama pratyaksha pramana. Pramana é meio de conhecimento. Em sânscrito, pramiyate anena iti pramanam, que é aquilo através do qual algo é conhecido, é chamado meio de conhecimento. Exemplo, os olhos. Os olhos são meio de conhecimento. Para quê? Para a cor, para a forma. Estão comigo? Meio de conhecimento. Então nós temos quantos sentidos? 5, certo? A audição, o tato, a visão, o olfato e o paladar. São 5 sentidos. E através destes 5 sentidos, ou seja, é através da percepção sensorial que nós experimentamos o mundo. Não há outra forma de experimentar o mundo. O mundo entra por estas 5 portas dos sentidos. Não há outra forma. Não há outra forma. Então este é, vamos dizer assim, o Pratyaksha Pramana é um meio de conhecimento que nós usamos todos os dias na nossa vida. Não é? Bateu à porta. Eu vi, alguém bateu. Os olhos servem para nos guiar. Não é? O tato, não é? Dá para ver se é rugoso, se não é, se está frio, se está quente. É típico, não é? Depois existe um segundo meio de conhecimento chamado anumana, que significa inferência. Tá? Inferência. Então, depois do que eu recebo na minha mente, que é transmitido pelos órgãos dos sentidos, que vem do mundo, eu vou concluir algumas coisas, vou inferir algumas coisas, não é? Imaginem que eu estava na casa de banho, era no intervalo, chegava alguém, olhava aqui às câmaras, olhava as duas câmaras, via o tapete, não é? Percepção sensorial, via o tapete e qual era a inferência? Está aqui alguém a palestrar, logo, certo? Então a inferência é um meio de conhecimento válido, porque há uma conclusão lógica, é um meio de conhecimento válido. Agora, o que é comum nestas duas é que ambas precisam dos objetos. Ambas precisam dos objetos, não é? A inferência só funciona baseada na percepção sensorial. E a percepção sensorial só funciona se houver objetos, verdade? Então, se não houvesse câmaras, eu não podia fazer uma inferência, não é? Nem tivesse aqui o tapete. Ok. E agora existe outro meio de conhecimento, que é um derivado do segundo, que é chamado arthapatihi, que é múltiplas inferências, que é o que a ciência médica faz, é o que a ciência estuda. Não é? Vamos fazer uma análise ao sangue. Porque a pessoa está doente, dói a cabeça, dói a barriga, a pessoa não sabe o que é, já está assim há uns meses, faz uma análise ao sangue. E o médico encontra uma proteína, já desconfiava, faz a análise, pede um exame específico e encontra aquela proteína. Tem uma proteína no sangue, não é bom sinal. Pronto. E o que é que o médico infere várias vezes sobre aquela proteína? Ele pensa assim, aquela proteína para estar no sangue, houve uma infecção inicial. E a infecção, para aquela proteína ter estado ali, só pode ter sido por este ou aquele vírus. Estão a ver? 2 inferências. Então é como engenharia reversa. Vamos andando para trás, logicamente. Nós hoje sabemos que existe o Big Bang, porque os cientistas fazem, os astrónomos, inferências múltiplas. Existe a radiação branca, que chega até nós e que é captada pelos receptores, não é? E, devido à velocidade que ela chega até nós, é possível traçar a origem. Então, são contas enormes, não é? É engenharia reversa, múltiplas inferências. E nós usamos isso no nosso dia-a-dia, não é? O que acontece? Múltiplas inferências necessitam também de percepção sensorial. Se não houver percepção sensorial, não há inferência, não há múltipla inferência. Não é? Depois temos outro meio de conhecimento também a nosso dispor, que é chamado upamana, comparação. Não é? Eu gosto de dar este exemplo e estou a pensar em mudá-lo, que já o dei várias vezes. Então, enquanto professor, experiencio uma certa limitação relativamente a este exemplo, mas eu acho muito favorável. Então, imaginem uma criança que nunca viu uma zebra. Eu vou ter que explicar o que é uma zebra àquele menino de 5 anos. Eu digo assim, sabes o que é um cavalo? E ele, sei o que é um cavalo, eu sei. Sabes o que é uma passadeira para peões? E ele, eu sei que é uma passadeira para peões. Então, uma zebra é uma mistura entre um cavalo e uma passadeira para peões, certo? E a criança vai ficar com uma imagem, não é? De um cavalo listado, branco e preto. Um dia, quando ela
estiver a ver o National Geographic e vir aquilo, o que é que ela vai dizer? É uma zebra. Então veja, um exemplo também serve como um meio de conhecimento válido, até encontrar realmente o objeto. Não é? E como é que são as cataratas do Niágara, ou Niágara, não sei como é que se pronuncia, onde é que é o acento. São enormes, é por todo lado, é muito alto aquilo, e faz assim uma meia-lua enorme, e as pessoas podem ver, e tem barcos cá em baixo, e todos ficaram com uma ideia, não ficaram mais ou menos? Um dia, quando eu vir aquelas cataratas, afinal é isto. Então esse é um meio de conhecimento válido também, o pamana, o exemplo, a similitude, que nós usamos todos os dias. Estás a ver aquilo? Tem nada a ver, não é? Meio de conhecimento válido. Depois existe outro, muito peculiar, que eu gosto muito, chamado Anupalabdhi, que é um meio de conhecimento para a ausência de alguma coisa num dado sítio e num dado momento. Confuso, não é? O meio de conhecimento para uma dada coisa num dado sítio, o meio de conhecimento para a ausência de uma dada coisa num dado sítio e num dado momento. Tá? Então imaginem que eu tenho um lugarzinho, uma gaveta à saída de casa, onde eu ponho as chaves. Eu chego a casa, abro a gaveta, ponho as chaves. Saio de casa, abro a gaveta, pego nas chaves e vou embora. Naquele dia vou sair de casa, abro a gaveta, não estão lá as chaves. Eu espreito, não estão lá as chaves. Posso dizer que é percepção sensorial? Não posso, porque as chaves não estão lá. Eu não vi as chaves, certo? Eu não vi. Vi que a gaveta estava vazia, mas não estavam lá as chaves, não é? Então o que é que eu digo? Que eu tive percepção ou conhecimento da ausência das chaves naquele lugar, naquela altura. Não dá de sítio, não dá de lugar, não dá de tempo, não é? Chama-se isso Anupalabdhi. O meio de conhecimento para a ausência de alguma coisa não dá de sítio. Porque eu não posso dizer que eu vi a pessoa. Ok, aqui há alguma discussão. Pessoa, mas a sala estava vazia. Como estava vazia, o professor inferiu que não estava lá ninguém. Aqui não é bem uma inferência. Porquê? Porque a inferência baseia-se numa percepção direta também. Então, mas nós temos estes 5 meios de conhecimento ao nosso dispor. Percepção direta, inferência, múltiplas inferências, exemplo e depois o meio de conhecimento para a ausência de alguma coisa. Não temos mais, é só isto que temos.